No primeiro episódio, nós vimos como o caos pode nascer rápido. Em apenas 72 horas, supermercados começam a esvaziar, postos secam, hospitais entram em sobrecarga, a energia falha, a água começa a faltar e o medo muda completamente o comportamento das pessoas. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. O que acontece quando o colapso não termina? Quando não são apenas 3 dias, mas semanas, meses, ou mesmo anos. A história mostra que isso já aconteceu diversas vezes. Em 1941, durante o cerco de Leningrado, milhões de pessoas ficaram isoladas por quase 900 dias. A comida desapareceu e o inverno matou tanto quanto a guerra. Famílias queimavam móveis para sobreviver ao frio, enquanto pessoas morriam tentando conseguir um pedaço de pão. Entre 1992 e 96, no cerco de Sarajevo, uma cidade inteira viveu sem segurança, sem energia constante, sem abastecimento normal e sob a ameaça diária de snipers. A água potável virou um item de risco. Cozinhar se tornou um luxo e sair na rua podia mesmo significar a morte. O furacão Katrina mostrou que até uma potência mundial pode perder o controle em questão de dias, com falta de água, saques, violência, abandono e milhares de pessoas presas sem qualquer ajuda. E em 2010, o terremoto do Haiti destruiu infraestruturas, hospitais e sistemas de abastecimento onde o caos não durou horas, durou anos. A partir de 2011, a Guerra Civil da Síria transformou cidades inteiras em ruínas, com falta de energia, alimentos escassos, água contaminada e milhões de deslocados. E mais recentemente, a crise na Venezuela mostrou como um colapso econômico prolongado pode destruir o abastecimento, gerar apagões constantes e transformar itens básicos em itens de luxo. Mas não precisamos olhar apenas para guerras distantes ou países do outro lado do mundo. Em 2024, as enchentes no Rio Grande do Sul deixaram cidades inteiras isoladas. Pessoas ficaram sem energia, sem água potável, sem acesso a mercados e sem comunicação. Ruas inteiras desapareceram debaixo d'água. Famílias precisaram fugir às pressas enquanto supermercados esvaziavam e o abastecimento colapsava em diversas regiões. Todos esses eventos aconteceram em épocas diferentes, em países diferentes, por motivos diferentes. Mas todos seguiram padrões muito parecidos, porque o colapso real não é um filme, ele não acontece de uma vez só, ele vem em camadas. Primeiro vem a negação. Depois, a escassez, depois vem o medo e depois vem a adaptação. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Bem-vindos ao segundo episódio da série 90 Dias até o Colapso. Dias até o colapso. Se nas primeiras 72 horas ainda existia esperança coletiva, agora começa o verdadeiro choque de realidade. É nesse momento que as pessoas finalmente entendem que o sistema não vai voltar tão cedo. E a ilusão da normalidade começa a desaparecer. O problema é que quando a população percebe isso, o comportamento social ele muda completamente. E é aqui que a verdadeira crise começa. O ser humano depende da rotina para se sentir seguro. Horários, trabalho, mercados funcionando, internet, luz ao apertar o interruptor. Quando tudo isso desaparece, o cérebro começa a entrar em desgaste constante. As pessoas deixam de saber que dia é, o sono piora, o medo aumenta e a ansiedade cresce. E lentamente surge uma sensação perigosa, a percepção de abandono. Na primeira semana de uma crise severa, os serviços essenciais começam a entrar em falência operacional. E isso acontece muito mais rápido do que a maioria imagina, porque o sistema moderno depende de uma cadeia extremamente delicada e complexa. Combustível, comunicação,
energia, logística e funcionários. Quando um desses pilares quebra, os outros começam a cair logo em sequência em uma reação em cadeia praticamente inevitável. Hospitais passam a operar acima do limite e ambulâncias deixam de atender ocorrências consideradas menos prioritárias. O contingente policial começa a se mostrar insuficiente e, aos poucos, desaparece das ruas. Bombeiros passam a priorizar apenas situações críticas e o efetivo deles normalmente já é menor do que o das forças policiais. A coleta de lixo fica comprometida, serviços de saneamento falham e o fornecimento de energia se torna instável ou simplesmente deixa de existir. Mas existe uma realidade que quase ninguém gosta de admitir. Os agentes públicos também têm família. E mais cedo ou mais tarde, muitos precisarão escolher entre proteger a sociedade ou proteger os próprios filhos dentro de casa. E isso não é covardia, isso é a natureza humana, é o instinto de sobrevivência falando mais alto. Por isso, existe uma regra extremamente dura dentro da preparação e das situações de sobrevivência. Você nunca deve depender integralmente do sistema. Com o passar dos dias, as pessoas começam a aprender da forma mais difícil uma habilidade essencial para sobreviver em crises prolongadas: o sigilo. E para quem demora a aprender essa lição, pode ser tarde demais. Em um colapso, informação vira recurso e o tamanho do seu estoque também. O que você possui passa a valer tanto quanto ouro, mesmo que seja apenas uma garrafa de água ou uma sacola de arroz. Muita gente comete um erro gravíssimo: falar demais, mostrar estoques, comentar sobre reservas, demonstrar tranquilidade excessiva e exibir recursos enquanto todos ao redor começam a perder tudo. Porque quando o desespero cresce, as pessoas começam a lembrar exatamente quem parecia ter alguma coisa guardada. Então você deixa de ser apenas o vizinho para ser visto como uma solução para o problema dos outros. A fome altera o comportamento humano de forma brutal. Pessoas comuns podem tomar decisões impensáveis quando os filhos começam a chorar por comida. No começo, elas pedem, depois, elas tomam. E aquilo que antes parecia banal, como um saco de arroz, se transforma em motivo para a violência extrema. Por isso, existe a regra do silêncio operacional. Quanto menos pessoas souberem o que você tem, quanto você possui, ou mesmo como você vive, melhor para você. Sobrevivência ela não é uma ostentação, ela é discrição total ao máximo possível. Em crises prolongadas, as pessoas normalmente pensam primeiro em comida. Mas, historicamente, o que mais matou em cenários de colapso não foi a fome imediata, foram as doenças. Como já vimos, serviços como coleta de lixo, saneamento e abastecimento de água dependem diretamente da infraestrutura pública e, em situações de caos, eles entram em colapso rapidamente. Quando o lixo deixa de ser recolhido, quando o esgoto começa a retornar pelas tubulações e quando a água contaminada passa a circular, o ambiente urbano se transforma em um vetor de doença. E basta uma infecção intestinal severa em um cenário sem hospitais, medicamentos ou atendimento médico para a situação se tornar extremamente perigosa. Por isso, um plano básico de saneamento doméstico deixa de ser exagero e passa a ser necessidade. Baldes, sacos resistentes, cal, serragem, produtos de limpeza e protocolos básicos de separação de resíduos podem fazer a diferença entre manter um ambiente minimamente seguro ou transformar a própria casa em foco de contaminação. A maioria das pessoas nunca pensa nisso até o dia em que o saneamento da cidade inteira para de funcionar. Um exemplo: hoje, muitos bairros de Florianópolis dependem integralmente de sistemas de tratamento de esgoto automatizados. Isso quer dizer que esses locais que possuem esse recurso, fossas sépticas sequer são permitidas por leis municipais.
Agora, imagine um apagão prolongado. As bombas param, o esgoto deixa de ser puxado e as tubulações começam a sobrecarregar. Em poucos dias, uma cidade altamente populosa e turística começa a enfrentar um cenário sanitário extremamente perigoso. É o tipo de detalhe que quase ninguém considera até ser tarde demais. Quando a crise entra na segunda semana, começa a segunda onda de um fenômeno extremamente crítico, o colapso da mobilidade. No início, isso já parecia um problema, como já foi falado lá no primeiro episódio. Mas agora começa a se transformar em aprisionamento. As estradas travam, primeiro pela falta de combustível, depois pelos acidentes, veículos abandonados, bloqueios improvisados e pelo fluxo desesperado de pessoas tentando fugir tarde demais. E existe outro fator, o medo, porque agora viajar significa atravessar regiões sem segurança, sem comunicação e sem garantia de chegada. É como estar preso em uma ilha sem barco. E mesmo que exista um barco, sair para enfrentar uma tempestade gigantesca talvez seja ainda mais perigoso. É nesse ponto que muita gente percebe um erro fatal. Esperar demais é o começo do fim. Ninguém quer abandonar a própria casa, mas evacuação eficiente depende de antecipação. Depois disso, você entra no mesmo funil de milhões de pessoas desesperadas tentando escapar ao mesmo tempo. E existe um detalhe psicológico extremamente perigoso. O ser humano demora para aceitar que precisa sair. A maioria espera a confirmação absoluta do perigo, espera o governo avisar, espera os vizinhos saírem, espera ver no que vai dar. E normalmente, quando finalmente decide agir, já é tarde demais para fazer isso ou mesmo muito perigoso. Para quem não saiu nas primeiras 24 ou 48 horas, as chances são de que agora o cenário mais seguro seja permanecer e enfrentar o caos. Mas permanecer não significa ficar de qualquer jeito. Agora, tudo depende de disciplina. Isso significa reduzir a exposição, economizar recursos, controlar iluminação, evitar ruídos desnecessários, manter a vigilância, limitar os deslocamentos e buscar o máximo possível de informação confiável. Porque lá fora, a situação está se tornando imprevisível e quanto mais a crise dura, mais perigoso se torna improvisar. É nessa fase que a preparação deixa de parecer paranoia ou teoria e começa a separar quem compreendia a fragilidade do sistema moderno de quem dependia completamente dele. Existe um momento muito estranho em crises prolongadas, um momento em que o silêncio começa a incomodar mais do que o barulho. As ruas, os prédios e os carros estacionados continuam ali, mas a sensação de normalidade desaparece. Poucas luzes acesas durante a noite, pouco movimento, comércio fechado, animais abandonados circulando pelas ruas, uma sirene ao longe e fumaça subindo em alguns bairros. E então as pessoas começam a perceber algo perturbador. A cidade ainda existe fisicamente, mas o mundo que existia dentro dela acabou. Depois de 3 semanas, a crise deixa de parecer temporária e vira rotina, mudando completamente o comportamento humano. Nesse ponto, os estoques improvisados da maioria das famílias já acabaram. Mercados foram saqueados ou esvaziados e o combustível praticamente desapareceu. E quase todos começam a perceber uma verdade brutal. O sistema não consegue mais atender todo mundo. A ajuda externa se torna insuficiente, a logística falha e os recursos diminuem drasticamente. Mas o pior começa agora, que é o desgaste psicológico. A tensão constante, o medo, a fome, o isolamento e a insegurança começam a consumir as pessoas lentamente. E quando isso acontece, o comportamento social se deteriora ainda mais.
A fome não chega de uma vez. Ela desgasta o ser humano lentamente. Primeiro vem a irritação, depois o cansaço, depois a dificuldade de raciocínio e então o desespero. Existe algo que poucas pessoas conseguem compreender sem viver isso. A fome, ela altera profundamente o comportamento humano. Pessoas antes calmas e educadas começam a agir por impulso, discussões aumentam, conflitos explodem e o nervosismo se torna constante. E desse desequilíbrio nasce a violência. Enquanto isso, algumas poucas pessoas ainda conseguem resistir relativamente bem por possuírem comida armazenada, alguma água, energia limitada e recursos básicos. Mas agora elas são a minoria e existe um problema. Quem aparenta estar bem chama a atenção. Em um colapso prolongado, aparência saudável, cheiro de comida, luz durante a noite e barulho chamam a atenção. É aqui que a sobrevivência entra em uma camada muito mais delicada, a chamada gestão de assinatura. Gestão de assinatura é a habilidade de controlar todos os sinais que revelam sua presença, condição ou recursos para as outras pessoas. É um conceito derivado de operações militares, inteligência tática e segurança, e muito usado na preparação. A assinatura é tudo aquilo que denuncia você: cheiro de comida, fumaça, luzes, barulho, conversas, lixo descartado, movimentação, música, geradores funcionando e aparência saudável em meio ao caos. Quem não controla isso se torna um alvo. Porque lembre-se, os criminosos, eles não desapareceram com o colapso. Eles continuam existindo, mas agora com menos polícia, menos fiscalização e muito mais liberdade para agir. E se antes alguém matava por dinheiro ou objetos de valor, agora pode matar por comida, água, combustível ou mesmo medicamentos. Predadores se adaptam rápido e quanto pior o cenário fica, mais perigoso se torna chamar a atenção. Enquanto algumas pessoas entram em modo predatório, outras começam a entender algo essencial. Sozinho, ninguém resiste por muito tempo. E então começam a surgir pequenas alianças. Vizinhos se organizam, famílias se unem, informações começam a ser trocadas e pessoas passam a vigiar ruas e dividir tarefas. Historicamente, em quase todos os grandes colapsos da história, sobreviver sozinho foi a exceção. Comunidade sempre foi uma vantagem. Mas isso também cria outro problema. Confiar na pessoa errada pode destruir tudo. Nesse momento, o dinheiro já perdeu parte do significado. O que realmente vale agora são recursos. Água, comida, energia, remédios e ferramentas valem ouro. Uma pilha carregada pode valer mais que dinheiro, e um filtro de água pode valer mais do que joias. E quando filas enormes se formam atrás de poucos recursos ainda distribuídos pelo sistema, muitas pessoas entram em modo predatório. Os minimamente preparados ainda conseguem resistir, mas a pressão aumenta todos os dias. Junto dela nasce um grande problema. A confiança desaparece, porque agora ninguém sabe quem está desesperado e até onde alguém está disposto a ir para sobreviver. É nesse ponto que o colapso deixa de ser apenas estrutural e passa a ser humano. As pessoas têm muita dificuldade de confiar uns nos outros. Alguns até conseguem, mas outros não vão conseguir. Quando o sistema oficial falha, outro sistema nasce, um mercado paralelo. Trocas começam a substituir o dinheiro. Uma bateria pode valer uma refeição, medicamentos viram moeda e combustível se torna artigo de luxo. Nesse momento surge uma nova hierarquia social, não baseada em status nem em aparência, mas em utilidade. Quem sabe consertar, quem sabe plantar, quem sabe filtrar água, quem sabe produzir energia, quem sabe defender.
Essas pessoas, assim como os equipamentos e recursos, valem tanto quanto o dinheiro. E dentro das pequenas comunidades ou grupos familiares que se formam, mesmo dentro de um período em que confiar nas pessoas não é mais fácil, a habilidade que as pessoas possuem de produzir ou de ser úteis de alguma forma vai fazer total diferença no valor que essa pessoa tem dentro de um grupo. Talvez a parte mais perigosa de um colapso prolongado não seja a fome, nem a violência, nem o frio, mas a adaptação. Porque o ser humano ele consegue se acostumar com quase tudo, inclusive com o caos. E quando isso acontece, o colapso deixa de parecer temporário. Ele acaba se tornando o novo normal. A partir desse momento, você tem um equilíbrio entre as pessoas que estão acordando para a nova realidade e uma determinada adaptação ao caos. As pessoas já não esperam mais um socorro. Elas estão em uma transição em que esse caos se tornou a sua realidade cotidiana. As dificuldades e desafios e até mesmo novos comportamentos passam a ser a lei dentro de um sistema que não existe. E é o que nós vamos ver no próximo episódio da série 90 Dias até o Colapso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. E é claro, confira o primeiro episódio para que você tenha uma compreensão cronológica do que nós estamos trazendo aqui, que são estudos baseados em comportamentos semelhantes em diversas catástrofes que já aconteceram na sociedade, seja naturais ou mesmo humanas. Não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo os apoiadores que dão suporte para esse trabalho, para que ele aconteça, que apoiam a preparação e a prevenção para que a vida das pessoas seja mais segura e melhor. É claro, tem cupons de desconto disponíveis para você. Caso você queira adquirir algo, você vai ter ali uma vantagem com preço menor. Muito obrigado pela sua assistência. Eu sou o Fernando e a gente se vê num próximo vídeo do canal Anderson Machado.